E aí pessoal, beleza Prayers? Boa noite, mais um Dynamic Prayer começando, live número 24, e que satisfação estarmos aqui. Há pouco participei de uma live com a minha esposa, foi incrivelmente poderoso. Falamos sobre coisas nossas, de como nos conhecemos, do que temos vivido e fizemos, né, para superar nossas dificuldades pela nossa história, pelo nosso passado. E o tema da live dela foi recomeçar, né? Como recomeçar depois de uma situação tão crítica, tão delicada que a gente sofre quando passa por um processo de divórcio, de uma separação, né? Os traumas que a gente carrega nesse processo, e a gente poder debater isso abertamente é muito bom, né? Porque isso está tudo sanado dentro da gente, e principalmente estamos assim porque Deus é o nosso guia. Nós entendemos o chamado dele para nossas vidas e é isso que nós vamos fazer. Então, aproveitando o gancho, nosso Dynamic Prayer hoje vai falar sobre Restart, que é o recomeçar, né? Reiniciar a partir de um ponto. E aí eu fui buscar depois da live dela, fiz mais um estudinho aqui sobre esse tema. Achei alguns outros versículos falando disso na Bíblia, né? Todo o embasamento do Dynamic Prayer é baseado na Bíblia. Então eu estou aqui para fazer a leitura como sempre. Falta um minuto para a gente dar início. Boa noite, Stefânia, tudo bem? Vamos fazer a leitura aqui de 4 livros diferentes da Bíblia. Então, no padrão, vou fazer aqui a leitura em inglês dos versículos e depois faço a tradução simultânea, né? Assim que terminar, eu faço a tradução no português. E vamos avançando nos outros versículos e depois debatemos um pouquinho mais sobre o tema, né? Recomeçar. No meu caso aqui eu pus Restart. Então mais um minutinho para a gente dar início. A gente inicia sempre as lives, exceto ontem. Ontem foi terça, né? Na segunda-feira eu participei de uma live e tive que fazer a live um pouquinho mais cedo. Mas normalmente acontece às 22h06 todos os dias. E 22:6 por causa do Provérbios 22:6, que é o provérbio que eu gosto muito. Inclusive está no meu status ali do WhatsApp. Então, que fala sobre ensinar os filhos no caminho, né? E quando eles forem velhos, eles não se desviarão dele. Então, 22:6, pessoal, eu vou dar início à leitura em inglês e português dos livros bíblicos falando sobre recomeço, tá ok? Let's start once more. I'm gonna read 4 different books of the Bible and just a few verses. So let's start. The first one is Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Então eu acabei de fazer a leitura aqui de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, que em português fica dessa maneira, pessoal. Irmãos, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. So let's read the second book is 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Então aqui eu acabei de ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Em português ficamos dessa forma. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. The last book is 1 John chapter 1 verse 9.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us for all unrighteousness. Então, fiz a leitura de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. The last book is Isaiah chapter 43, verses 18 up to 19. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness, and rivers in the desert. Então eu acabei de fazer a leitura aqui do versículo, que inclusive foi o que embasou o estudo que minha esposa dirigiu agora há pouco, na nossa live, na live que eu participei com ela, para dar embasamento, falar sobre recomeço. Então eu li mais alguns versículos que falam de recomeço, e esse em português, Isaías 43, 18 e 19, fica assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Então, pessoal, aproveitando, como eu falei, aproveitei o gancho da live que eu já participei, porque é o assunto que estava tocando no nosso coração, falar sobre o recomeço. Na live que nós fizemos há pouco, a gente falou do como foi o nosso processo de recomeço, o que a gente precisou fazer para tirar do nosso coração aquela mágoa, aquele sofrimento, as coisas que bloqueavam a gente, o medo de recomeçar. Muitas pessoas têm medo de recomeçar, e principalmente porque, como eu falei, quando você recomeça algo, você tem que desfazer algumas coisas. Porque quando você recomeça, você tem que encarar os medos que você tinha, tudo aquilo que te bloqueava. Você tem que ter coragem de arriscar, você tem que pagar o preço para o que vai acontecer. É assim que acontece na vida profissional, é assim que acontece na vida do empresário que quebra, é assim na vida de quem se separa, como foi meu caso, o caso da Paty. Assim é para todo mundo. Você vai ter que arcar com o preço daquilo. Você vai ter que aceitar que você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Pois as ações que você teve no passado foram que levaram você até aquele ponto. Como ela usa na live dela, você chega no fundo do poço às vezes. E a maior parte das vezes você chega lá por ações tuas, ou por falta de ações tuas. Você fica esperando que os outros resolvam, você transfere toda a tua responsabilidade e você simplesmente se faz de vítima e as coisas vão chegar no fundo do poço. E aí quando você se depara no fundo do poço, é hora de você olhar para cima, enxergar a luz e falar: eu preciso recomeçar, e como é que eu faço? E aí você começa a buscar ações diferentes para poder chegar naquele objetivo que você quer. Então, por que eu falo do restart? Eu, como fui o cara da TI por muitos anos, o povo odiava isso, mas a gente sempre falava. Quando ligar, o computador está travado, o computador está fazendo isso, está acontecendo aquilo. Você já falei: já deu restart no computador? Não fiz ainda. Então faz, que geralmente resolve o problema. E a nossa vida é a mesma coisa, pessoal. Se nós estivermos atentos aos erros que cometemos e dermos o restart, partimos para a ação do restart, do recomeço, de ativar a vontade de participar de uma vida nova, de ter algo novo na sua vida, dê o restart. Como eu li nos versículos aqui, aqui diz que quem dá o restart e acredita em Deus principalmente, ele vai transformar você em uma nova criatura. E você deixando as coisas velhas para trás, todas as coisas que fazem parte do seu recomeço são novas. Então as experiências vão ser novas. Então o que importa nesse recomeço é que você não cometa os mesmos erros do passado. Você não fique aprisionado no passado e cometa os mesmos erros, porque aí você vai ter os resultados no teu recomeço iguais. E você vai se frustrar de novo porque você teve os mesmos resultados. Eu recomecei minha vida com a Paty.
Sou muito grato porque eu entendi, agora eu entendo muito perfeitamente qual foi o propósito desse recomeço. Como eu disse na live anterior, ela é uma pessoa espiritualizada muito mais do que eu. Eu sempre tive meus princípios e valores, mas faltava uma peça no meu quebra-cabeça, e essa peça era a espiritualidade. E é por isso que hoje, Deus fala comigo todos os dias e me deu essa instrução de estar aqui compartilhando com vocês a palavra dele, de buscar todo dia o entendimento da palavra dele para compartilhar com vocês, para que isso possa chegar de alguma forma na vida de outras pessoas que passam por situações que eu passei, ou que se identifiquem com o que a gente está vivendo agora. Enfim, é maravilhoso eu estar compartilhando isso. Como eu falo, Deus toca meu coração para falar de um tema, e esse tema surgiu ali na live. Eu não sabia qual seria o tema da live da minha esposa, eu simplesmente entrei lá e participei, inclusive ela acabou de entrar. Oi, amor. Então foi uma surpresa para mim, falar sobre essa questão do recomeço, mas é maravilhoso falar, porque eu só consegui recomeçar a partir do momento que eu me livrei das coisas do passado. Várias fases eu tive depois que eu me separei, e eu fui recomeçando pouco a pouco, deixei as coisas para trás, coisas materiais. Eu tinha convicção que Deus ia prover tudo para mim, eu não precisava de nada do que era do passado. Eu precisava da minha vida agora. E principalmente eu precisava me conectar com Deus agora. E eu levei um tempo, eu vou dizer que eu levei praticamente 4 anos para redescobrir o motivo que me fez conhecer a Paty e que fez a gente casar e a gente estar junto hoje. Esse recomeço foi maravilhoso, e para mim, 2 meses atrás, foi o recomeço do meu relacionamento com Deus. Efetivamente, porque eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre segui grandes valores que estão atrelados a Deus. Mas eu nunca tive um entendimento grande de estudo, de ler a Bíblia, de interpretar, entender o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia é o manual da nossa vida. Ali tem resposta para qualquer coisa que você tenha de dúvida. A gente às vezes pega e vou comprar o livro de tal fulano, ciclano e não sei o que. Se você começar a olhar o que ele está falando e você buscar na Bíblia aquelas mesmas coisas, você vai encontrar. A gente lê livros sobre mindset, transformação de mindset. Na Bíblia fala, Paulo tem várias passagens de Paulo que fala, que nós o que é que ele fala? Não nos conformemos com este mundo que vivemos, pois devemos nos transformar pela nossa mente. Então assim, ali falando exatamente, você precisa mudar a tua mentalidade para você conseguir ter outras perspectivas e outras visões do que está acontecendo e para poder fazer coisas diferentes. Então o recomeço é fazer coisas diferentes. Se é para fazer coisas diferentes, o passado não importa mais. Ele deve ser apenas um arquivo de consulta para que você olhe para lá e fale assim, não posso fazer isso, eu já estou fazendo isso de volta e vai dar a mesma coisa. Então, que isso sirva de acervo para a tua consulta, para não desviar você da tua trajetória. Mas acima de tudo, pessoal, coloque Deus na frente. Coloque Jesus, o amor de Jesus por você. Quem veio na Terra para salvar você e permitir que você recomeçasse tudo foi Jesus. Jesus veio e morreu por você para poder absolver teus pecados. Para fazer, é isso mesmo, não vos conformeis com este século, Aqui na minha Bíblia fala com este mundo, mas renove-se através da sua mente. Perfeito, é isso aí. E foi Paulo que escreveu isso. Então, pessoal, como eu estava dizendo, a gente não pode esquecer disso. Jesus veio para a Terra em formato de homem, Deus mandou seu Filho, que era Ele próprio, em formato homem, para morrer por nós, para permitir o recomeço da gente, tirar a gente das trevas, tirar a gente da falta de perspectiva de que fazer aqui, de falta de propósito. Então a gente está aqui por um propósito específico. Deus colocou cada um aqui com seu propósito, para desenvolver seu talento e, acima de tudo, para amar o próximo e transformar a vida deles, de transbordar seu talento, de possibilitar que pessoas saiam da situação que elas estão vivendo pela tua experiência, que elas consigam te enxergar como um exemplo, para não fazer o mesmo erro, para não passar pela mesma dor que você passou. E é por isso que eu falo que o propósito meu está muito claro, o meu propósito juntamente a minha esposa também está muito claro. Como a gente falou na live anterior de novo, eu reforço, nosso propósito que a gente vê é que nós estamos aqui, toda vez que a gente vê um casal que está querendo se desfazer, que está vivendo um momento conturbado, a gente consegue dentro do nosso coração
ativar alguma coisa para tentar trazer a clarificação para a pessoa de que aquilo é muito custoso. Como eu falei, tem um preço alto a pagar quando você vai para esse caminho. Eu paguei o preço. Minha esposa pagou o preço dela também. E não foi barato. Nunca é fácil. Mas a gente pediu perdão, a gente se arrependeu, a gente assumiu a nossa parcela de culpa com tudo que aconteceu, porque não é culpa só do outro, como a maioria acha. Porque todo mundo, quando quer terminar um relacionamento, ou que acontece alguma coisa ruim, tenta transferir o problema, tenta se fazer de vítima. Mas você é tão culpado quanto o outro. Se o teu casamento está acabando, é porque você não está se esforçando. E não fique querendo que o outro se for, mas o outro não faz nada, mas você também não faz. Enquanto você não tomar a iniciativa, não for para ação, nada vai mudar. Mude teu comportamento, mude tuas ações e teus resultados serão outros. Tenho certeza que você, por esse meio, vai influenciar o outro. Como eu disse, minha esposa é muito mais espiritualizada que eu, mas precisou eu acordar para a vida espiritual, para me conectar com Jesus, para aprender sobre a palavra dele todos os dias, há mais de 2 meses atrás, para eu trazer ela de volta para essa realidade, para ela entender qual é o propósito dela de novo, porque ela tinha esquecido. E a gente tende a fazer isso, né? Então, precisei eu ser instrumento. Deus me usou para trazer ela de volta, porque eu falei, eu me conectei com a Paty para buscar esse entendimento. Eu enxerguei isso na alma dela. Era a resposta que faltava para o meu quebra-cabeça. Porque ali eu enxerguei que o que faltava era Deus na minha vida. Presente, efetivamente. Eu vivendo Cristo. Vivendo a palavra, estudando a palavra, aprendendo sobre, compartilhando com vocês. Era isso que me faltava. E ela veio para complementar isso. E hoje eu estou aprendendo muito com ela. Muito. Ela tem me ensinado. Eu tenho visto o exemplo. Ela me ensina todos os dias enquanto nós estamos lendo a Bíblia com nossos filhos. Isso é uma coisa que mudou, é uma rotina que está aqui. E quando a gente começa a fazer outras coisas, os meninos já perguntam se a gente não vai ler, o que está acontecendo, por que a gente não faz agora. Então, tudo isso mudou. Mas é isso que eu falo, é um recomeço, né? Sempre é um recomeço. E você tem tempo para recomeçar a qualquer hora. Não tem um momento específico. Cada novo dia que você acorda é uma oportunidade que Deus está te dando de novo e falando para você, sim, vamos recomeçar? Eu estou aqui esperando você. E o que você está fazendo? Vai ficar parado? Se você ficar parado, o resultado que você tem é o mesmo. Então, não fique parado. Vá adiante. Busque a Deus em primeiro lugar. Se você está com um problema com alguma pessoa, reconcilie-se com ela. Peça perdão. Seja humilde. Para de achar que você tem que ter razão. Não tem razão de nada, gente. Olha o quanto é curta a nossa vida. Né? Nós temos uma vida muito curta aqui na Terra para ficar perdendo tempo com coisa idiota. Então pare de achar desculpa, recomeça. Você quer recomeçar? Então tome ações diferentes, parta para cima, não deixa quieto, mas assuma o preço. Porque, como diz, né, Deus perdoa todos os nossos pecados, basta a gente se arrepender deles. Mas não esqueça, você tem consequências. Tudo aquilo que você está fazendo de errado agora vai haver consequências. Deus vai te perdoar, mas você vai ter que corrigir e reparar o que você tem feito de errado. Isso é fato. Não se engane que as coisas vão mudar da noite para o dia assim. Vai ter um preço a pagar, e é isso que eu estou falando. Esteja pronto. Muita gente não se conecta a Deus porque tem medo do que vai acontecer. Tem medo de saber que Ele vai transgredir, que Ele vai te dar a tua punição e que você vai ter que arcar com essa consequência. Mas a vida é assim. Se você fizer algo errado, você vai pagar na lei dos homens ou na lei de Deus. É assim que funciona. Davi cometeu um monte de erro, se arrependeu verdadeiramente. Mesmo assim, ele sabia e ele não se fez de vítima. Ele foi lá e arcou com todas as coisas que aconteceram de ruim por causa dos erros que ele cometeu. Então, gente, acredite em Deus. Por meio de Jesus, nossos pecados são salvos. Então, peça a Deus verdadeiramente, se arrependa e recomece. Não perca mais tempo. Recomeçar é importante para que você possa evoluir na sua vida, para que você possa prosperar e, acima de tudo, o teu exemplo possa tocar outras pessoas e você transborde na vida dessas pessoas, resgatando elas que estão na mesma situação, às vezes até pior que a tua. Esse é o meu propósito e eu estou aqui para isso. Eu e minha esposa estamos aqui para isso. A gente sente cada dia mais que nosso propósito é resgatar casais que estão passando por momentos de dificuldade. E como é que a gente vai fazer isso? Por meio da experiência que a gente tem vivido. Pela experiência que a gente tem vivido há 4 anos. Como foi o nosso recomeço, como foi a gente entender todo esse processo. E é isso que a gente está aqui, todos os dias,
Não importa, eu estou sempre com Deus, mesmo que não tenha ninguém assistindo essa live. Eu sei que alguém vai ler assistir isso depois. E é por isso que eu faço todos os dias e porque Deus tem mandado eu fazer isso. E eu vou fazer por todos os dias que Ele mandar. Porque eu não fujo mais do compromisso que eu tenho com Deus. A minha aliança é com Ele. Eu sou um com Deus. Assim como eu sou um com a minha esposa. Eu casei com a Paty e toda a experiência que eu tive no passado, ela não vai existir mais. Porque não existe o passado. Existe um recomeço. E esse recomeço, eu só estou enxergando as coisas novas. O que ficou para trás, ficou para trás. E é por isso que a gente vive em paz e está seguindo o caminho de Deus e da felicidade que a gente sempre procurou. Foi isso que nos conectou, foi por isso que Deus nos juntou. Eu falo, eu não me apaixonei, eu não amei de primeiro só a presença física da Paty. Eu me conectei com os olhos dela, com a alma dela. Eu consegui enxergar por dentro da alma dela, por meio daqueles olhos lindos verdes que ela tem. Mas eu consegui me conectar e hoje isso é muito claro para mim. Né? Como falei na live anterior, inclusive isso tem uma comprovação da minha própria avó, que era uma intercessora muito poderosa aqui na Terra, e que falou que a Paty era a resposta de oração na minha vida. Que ela fazia orações pedindo que eu encontrasse alguém que fosse de Deus, que fosse uma pessoa que me guiasse para o caminho de Deus, e era a Paty. E isso aconteceu. Né? E hoje eu sou muito grato. Estou estudando a Bíblia, estou muito feliz. Tenho praticado meu inglês está melhorando e eu estou aprendendo a palavra de Deus. E todo dia eu faço um estudo, todo dia nós estudamos com os meninos. Temos muitas coisas para ensinar e compartilhar com vocês também. Tudo que está acontecendo conosco. Então, pessoal, quero desejar para vocês uma maravilhosa noite, excepcional dia amanhã, que seja um dia produtivo e que ressignifique para vocês um recomeço. Recomece. Deixa tudo que é ruim para trás, tudo aquilo que te prende hoje para trás. Esquece, apaga. Você vai consultar aquilo quando você precisar lembrar para você não cometer o mesmo erro. Porque a gente recomeçar não isenta a gente de errar. Mas vamos errar em coisas novas. Pois só assim a gente vai crescer e vai conseguir chegar aonde a gente quer chegar. E o lugar, né, como diz várias passagens, o fim é melhor que o começo. E já que o fim é melhor que o começo, então vamos fazer o fim valer. Esse caminho até o fim a gente tem que fazer valer a pena. Recomece todos os dias que for necessário. Conecte-se com Deus, peça perdão e Deus vai te atender. Ele está sempre contigo e Ele sabe o melhor para você e para tudo aquilo que você for fazer. Fiquem com Deus. See you guys. Take care. Bye bye. See you tomorrow. Okay? Have a good night.